Deuteronômio 10, 12 a 21, é um texto que diz o seguinte: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm vistos. Oremos, Senhor Deus, nosso Pai. Queremos te pedir, Senhor Deus, que tu possa nos falar através da tua palavra, começar de mim. Que tu possa tocar o nosso coração, que tu possa nos ensinar aquilo que tu quer para a tua igreja. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Meus queridos, ontem nós tivemos uma festividade que marcou o acender das luzes aqui. O acender das luzes de Natal, geralmente, nos leva a pensar em algumas coisas, porque é como se ali nós estivéssemos, como não, né? Nós estamos chegando ao fim do ano. Mas naquele momento em que acendemos as luzes, naquele momento começamos a participar dessas festividades, algumas coisas geralmente nos passam pela cabeça. E geralmente nós buscamos em nossa memória aquilo que, durante aquele ano, nós tivemos o propósito de fazer, de concluir, né? E o que ainda não foi concluído. Existem muitas brincadeiras sobre isso, vamos agora fazer o nosso regime, e não deu esse ano, mas no próximo a gente já vai fazer. Esse ano não deu, mas vou entrar na academia. Esse ano, mas próximo ano não falha, vou entrar na academia, né? E não, preciso aprender inglês, mas, esse ano não deu, mas o próximo ano não escapa. E nós começamos a fazer uma lista de coisas que, porventura, nós deveríamos ter feito e que não fizemos. Fazemos também a lista do que foi feito, do que conseguimos fazer, aquilo que nós chegamos a planejar e foi, então, motivo de vitória. Isso nós conversamos muitas vezes com um misto de alegria. O que é interessante é que muitas vezes o que não conseguimos fazer, às vezes tem um peso maior do que aquele que a gente conseguiu fazer. Ficamos sempre com uma expectativa, mas deveríamos, e você não vê o que foi feito. Essa programação é uma coisa natural. Só para fazer aqui uma informação, na última reunião do Conselho, nós encerramos a reunião às 1h15, 1h20, porque estava todo mundo morto, ninguém conseguia mais raciocinar nada, e ainda tinha coisa. Nessas reuniões a gente estava lá vendo o que tinha sido feito e já planejando o que estava para ser feito. Final de ano, vamos ver o que fizemos, vamos colocar no papel, vamos analisar. O que podemos fazer? Qualquer que seja o resultado dessa conversa, dessa situação, seja ela satisfatória ou não, ela se torna passado. O que você fez ou o que deixou de fazer se torna passado. Existe como um final de um ciclo.
Mas, na grande maioria das pessoas, dos casos, nós não vamos ficar olhando para aquilo. Nós avançamos olhando para frente, para o futuro, para aquilo que deve ser realizado, aquilo que ainda está sendo planejado, aquilo que ainda vai nos tomar atenção, aquilo que merece ser feito ou conquistado. Em geral, esse é o contexto de final de ano. Fazemos isso nas nossas empresas, fazemos isso nos nossos locais de trabalho, fazemos isso em família, na igreja não é diferente. Os acontecimentos servem para nós agora, os que ocorreram ou deixaram de ocorrer, como uma referência daquilo que deve ser feito ou de como deve ser feito. Nossa, nós planejamos tal coisa e deu certo. Esse ano vamos planejar de novo. A gente já tem a fórmula, vamos repetir, podemos melhorar. Isso aqui não deu certo, por que não deu certo? Essa é a pior parte, né? A gente procurar a culpa e o do porquê não deu certo. Transportando o nosso sentimento de final de ano para o texto que acabamos de ler, eu gostaria de extrair algumas lições para nós como indivíduos e para nós como igreja. Mas esse texto que nós acabamos de ler, eu queria, antes de começar a conversar com a igreja sobre ele, de situar a igreja onde esse texto acontece. Deuteronômio, ele é o 5º livro da série que nós chamamos Pentateuco. Livros da lei de Moisés, os livros de Moisés. Ele abre a nossa Bíblia, abre a Bíblia judaica, ele serve como uma base para tudo o que foi construído, tudo o que foi relatado. Temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Deuteronômio tem uma característica que eu acho muito legal. Ele fala, são as últimas palavras do maior líder que aquela nação teve, Moisés. O povo chegou ao destino dele e Moisés sabe que vai morrer porque ele não vai entrar na terra prometida. E ele reúne então o povo para falar as últimas palavras dele. O livro é dividido em 3 discursos, em 3 sermões. No primeiro sermão ele traz à memória do povo a tudo que Deus fez, do momento que sai do Egito até o momento que eles estão ali. No segundo ele fala sobre a importância, né, de obedecer a Deus. E no último ele fala sobre as bênçãos. Nesse segundo discurso é que nós temos o texto que nós lemos hoje. Geralmente, quando quem já perdeu aqui um ente querido, um pai, um avô, uma pessoa querida, muitas vezes nos últimos momentos, nos últimos dias, nós nos sentamos e conversamos e ouvimos. E muitas vezes vai vir ali frases e orientações de uma pessoa que viveu a vida e está olhando para a gente e dizendo, nossa, esse menino, eu estou com 80, eu estou com 90, esse menino tem 30 anos, tem 40 anos, tem muita coisa para aprender. Credo, vai quebrar a cabeça muito, vai quebrar muito a cara. Por mais que eu diga, ele não vai acreditar, mas eu vou falar. O livro de Deuteronômio eu encaro, eu vejo, e isso é uma percepção minha, um líder que sabe que não vai estar mais com o povo, mas que olha para aquele povo e diz, eu tenho que lembrar esse povo uma série de coisas, eu tenho que falar para esse povo, eu tenho que trazer de volta à memória desse povo fatos importantes. Moisés lembra a todos a santidade de Deus, lembra da fidelidade de Deus para com o povo, lembra das bênçãos, das advertências e de tudo que Deus pode proporcionar. No livro de Deuteronômio, nós entendemos, através dos discursos de Moisés, a importância
da obediência a Deus e de suas leis, das bênçãos e advertências que Ele pode conceder. Quando nós olhamos especificamente para o texto lido, vemos que Moisés inicia com uma pergunta que é chave. Na parte A do versículo 12, ele diz: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? E aí, meu irmão, lhe convido a se colocar como ouvinte dessa pergunta que Moisés faz. E agora, Silvio, o que é que Deus requer de ti? E agora, Ismael, o que é que Deus requer de ti? E agora, Ayrton, o que é que Deus requer de ti? E agora, igreja, o que é que Deus requer de ti? Essa pergunta, Moisés abre essa parte desse discurso dele, fazendo uma pergunta para que Israel, os líderes, possam olhar para dentro de si mesmo e começar a fazer uma análise daquilo que eles estavam fazendo, daquilo que eles eram. Ela envolve tanto a nossa esfera pessoal, porque é uma pergunta que vai diretamente ao nosso coração, mas envolve também a esfera coletiva, porque Israel é um povo. E hoje a igreja é o Israel de Deus. Ela envolve a percepção do que já se passou, do que está acontecendo, mas principalmente do que está por vir. Do que se passou, porque durante 40 anos, os últimos 40 anos, aquele povo teve uma caminhada com muitos detalhes. O que estava acontecendo é que aquele povo agora estava acampado, tendo que partir para um novo ciclo da vida. Mas o que é que ia acontecer? O que é que estaria para vir? Nessa questão, nós vemos um homem que durante toda a sua vida, Moisés, foi forjado por Deus. Relembrando rapidamente sua vida, nos primeiros 40 anos de Moisés, salvo milagrosamente pela mão de Deus, ele passa na corte do faraó. Ora, imagine você estar no local mais avançado da época e ter o privilégio de estudar tudo que era do bom e do melhor, com os melhores que poderiam existir. Durante 40 anos, esse homem foi preparado militarmente, ele foi preparado em termos linguísticos, ele foi preparado para entender economia, ele foi preparado para entender tudo que envolvia deslocamento, foi preparado para entender sobre construções. Ele faria tudo? Não, ele foi preparado para isso. Só que, nesses 40 anos, no final desses 40 anos, ocorre um fato interessante. Apesar dele receber tudo isso dos egípcios, ele tinha recebido uma educação lá na primeira infância de sua mãe, que lhe ensinou que ele era um hebreu. Ele não esquece isso. E ele não esquece também que Deus haveria de libertar aquele povo. E ele então se acha que, pronto, eu sou o cara, sou eu que vou libertar esse povo. E ele tenta fazer isso através de seus próprios esforços. E a gente sabe então o que é que acontece. Ele é rejeitado pelo povo e, sabendo que as suas atitudes seriam descobertas, ele foge da corte que ofereceu tantas coisas boas, vai para o deserto, e no deserto ele passa mais 40 anos. E aí nós já vamos para perto dos 80. E esse homem, então, é chamado aí por perto dos 80, passou agora os 40 anos no deserto, aprendendo a viver com pouco, a ordenar o pouco que tinha para que sobrasse, a reconhecer as estações, a reconhecer os caminhos, aprendeu a viver no deserto. Mas é esse homem que está lá no deserto, que não quer mais nem saber do povo do Egito, que Deus chama numa sarça ardente. E essa é a primeira experiência de tantas outras que Moisés tem.
Moisés não conhecia a grandiosidade de Deus de forma pessoal. Ele conhecia uma promessa. E ele acha, então, que aquela promessa tem que ser cumprida com ele. A partir do momento que ele sai e passa por tudo isso, e se encontra com Deus, ele passa a reconhecer esse Deus que agora sim diz a ele: eu vou libertar o meu povo. Não você vai ser o porta-voz. Através de você, o povo vai escutar, eu vou falar através de você, mas você mesmo, sinto muito, não faz nada, você faz o que eu lhe ordenar. E assim Moisés vai. Desse encontro com Deus, embora relutante, Moisés retorna ao Egito e anuncia então que através de feitos assombrosos Deus libertaria o seu povo. Ora, nós sabemos então que isso acontece, e aquele povo que gemia e clamava pela libertação da escravidão é então levado para o deserto, para a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Desse momento de libertação para o momento em que eles deveriam estar na terra, segundo os estudiosos, seriam poucos dias. Poucos dias, irmãos. Mas conforme o próprio relato bíblico, esse era um povo de dura cerviz. Era um povo difícil. Um povo teimoso, gente. Um povo difícil. E então, no momento de grande teimosia, rebeldia, arrogância e medo, esse povo desiste de avançar para a conquista da terra, não confiando nas promessas do Senhor, mas apenas olhando a situação de forma humana. 12 espias são enviados para sondar a terra. Deus não precisava dos 12 espias, Deus já conhecia a terra, mas o coração do homem diz: não, envia, tá. E aí, quando aqueles espias voltam, a gente sabe a história, 10 diz: não, vamos voltar, aqui não tem condição. Cidades são muito fortificadas, esses homens são gigantes, aos olhos deles nós parecíamos como que gafanhotos. Não, isso não vai dar certo, é apenas 2. Josué e Caleb dizem: não, vamos para frente, vai dar certo. O povo toma partida então dos 10 príncipes que não queriam, e em sua recusa de conquistar a terra, vem uma decisão divina. Aqueles homens, aqueles espias, durante 40 dias, ficaram vistoriando a terra, pois para cada dia em que eles estavam fazendo essa espionagem, seria um ano de caminhada no deserto. 40 dias se transforma então em 40 anos. Mas não foi só isso não. Deus diz: muito bem, só que tem um outro detalhe. Como essa geração incrédula, dura, de homens de guerra não confiou em mim, todos acima de 20 anos irão morrer no deserto. Então você já sabia que, no máximo, você teria 40 anos de vida. Tá? Você fazia parte da geração que, no máximo, teria 40 anos de vida. E durante 40 anos de vida, durante esses 40 anos, toda aquela geração acima de 20 anos morreu. Ficou quem? Os de 19 para baixo, os adolescentes, as crianças e os que, a partir dali, nasceram. Como é que, então, esse pessoal nasce? O que é que esses adolescentes vão ver, o que é que esses jovens vão ver a partir dali? Aquele povo murmura, gente, era povo difícil, o povo reclama, diz que não tem comida, não tem água, e Deus vai suprindo. Dia após dia, Deus vai suprindo. Aquele povo de coração medroso, que era um povo que tinha vivido na escravidão, agora começa a ser substituído por um povo que vê o extraordinário acontecer todo dia. Todo dia tem maná caindo do céu. O maná cai até que eles entrem na terra prometida. Durante todo o percurso, Deus os orienta através de uma coluna de fogo, através de uma nuvem. O extraordinário para aquelas pessoas aconteciam todo dia. A presença de Deus se fazia ouvir, se fazia ver. A glória de Deus se manifestava. Todos os dias, aquela geração, durante 40 anos, viram a glória de Deus, de uma forma que nós podemos imaginar.
Mas eles viram de uma forma palpável. Eles saíam lá, o maná estava lá. Será que amanhã vai estar de novo? Eita, deu de novo. Na primeira semana desconfiaram, que Deus diz, ó, no sábado, pega aí, né? No sexto dia da semana, pega para 2 dias, porque vai ter o dia que é o dia do Senhor, que tem descanso. Aí o pessoal disse, será que vai dar? Não, vamos pegar, né? Será que dá? Será que não dá? Gente, olha que coisa maravilhosa. Deus sempre supria. Né? Deus sempre supria. Esse povo agora que viu tudo isso, que viu o maná cair do céu, que não se envelheceu nem roupa, nem os seus calçados. Já imaginou passar 40 anos no deserto, andando, e não se envelhecer nem roupa, nem calçado? Parece uma besteira, né? Mas está na Bíblia para lembrar que Deus providenciou aquilo. Né? Parece um detalhe besta. Mas o que eu quero mostrar aqui é que esse povo viu isso. E este povo é agora o povo, é o novo Israel, a quem Moisés reúne e diz, eu preciso falar algumas coisas para você. E nessa parte do discurso a pergunta é, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? O que é que o Senhor requer de ti? Será que o Senhor ia requerer que eles conquistassem a terra? Será que o Senhor iria requerer que eles construíssem palacetes? Será que eles iriam querer que o Senhor iria querer que eles fizessem monumentos? E aí a resposta é impressionante. Moisés faz a afirmação das 5 exigências básicas esperadas por Deus ao seu povo, nos versículos 12 e 13. Ele diz, não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em teus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Essas 5 coisas que Moisés fala são coisas simples, aparentemente. Primeira coisa, temas o Senhor teu Deus. Você tem que ter reverência para com Deus. Você tem que se submeter a Ele. Você não está servindo um Deus qualquer. Presta atenção, Israel. Olha, esse Deus que tirou os teus pais do Egito, te trouxe até aqui, te supriu de tudo que tu necessitavas. Temas esse Senhor, temas esse Deus. Temas esse Deus. Andes em teus caminhos, em todos os seus caminhos. Ou seja, viva a vida de acordo com a vontade de Deus. Mas não é na metade dos caminhos, é em todos os caminhos. É necessário que o ames. Ou seja, Israel, você tem que colocar as afeições no Senhor e somente nele. Mais tarde a gente vai ouvir Jesus falar, né, que se alguém ama seu pai, sua mãe mais do que a ele, não é nem digno de seguir a ele. Né? Sirvas ao Senhor teu Deus, teu culto a Deus como foco central da vida. E guardes os mandamentos do Senhor. Obedeça às exigências impostas pelo Senhor. Esses vários requisitos têm um tema comum, que pode ser expresso de várias maneiras, mas em termos gerais, significa lealdade a Deus. Mas só que poderíamos perguntar, se parássemos aqui, mas quem é esse Senhor? A quem Moisés orienta o povo a ser leal? Haveria alguma característica nesse Deus que o fizesse digno de ser amado, reverenciado, temido? Valeria a pena ouvir as orientações de um ancião no final da vida, estando o povo já visualizando a terra prometida? Nossa, minha terra está ali, passou aqui, eu estou na terra. Por que é que eu vou ouvir esse cara? E aí, mais uma vez, Moisés apresenta as credenciais desse Deus a quem devemos ser leais. Nos versículos 14 e 15, Moisés apresenta esse Deus como o soberano supremo, aquele que tudo controla, mas que, no entanto, escolher o povo de Israel para ser o seu povo especial. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê.
ao lermos essa declaração nesse texto, no capítulo 10, é interessante, porque no capítulo 9, Moisés alerta ao povo que Deus não os escolheu porque eles tinham justiça, retidão de coração. A escolha de Deus não foi baseada na justiça própria daquele povo. A escolha foi baseada na soberania de Deus. Na verdade, eles eram um povo de dura serviço. Tinham muitas vezes uma atitude obstinada, impenitente, intratável, inflexível. E talvez por essa característica, após Moisés justificar o porquê eles deveriam servir, amar, andar nos caminhos, porque esse Deus era o Deus que tinha os céus e os céus dos céus nele, a terra e tudo que nele havia. Após justificar, Moisés diz no versículo 16: circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Aí, meus irmãos, entra num outro patamar, bem mais profundo. Porque é fácil nós sentarmos no banco da igreja, é fácil, aparentemente, vivermos uma vida boa com Deus, mas quando se fala em circuncidar o coração, nós estamos falando de uma mudança interna que vale muito mais do que uma aparência externa. Meus irmãos, por que é que Moisés fala isso para uma geração que esteve os últimos 40 anos caminhando sob a orientação, a guarda e a provisão de Deus? Por que é que existe uma necessidade de dizer circuncide o seu coração? Presta atenção, não endureçais a vossa cerviz. Por que é que eu tenho que dizer isso para um povo que viveu os últimos 40 anos debaixo da graça de Deus? Moisés convoca os israelitas para retirar do coração todo o pecado. O sinal da circuncisão externa não era o suficiente. Em Romanos, nós vemos Paulo falando isso de uma forma muito sincera, muito dura, dizendo que não importava a circuncisão. A circuncisão era para os israelitas, mas para os gentios, para nós, a circuncisão era do coração. Essa era que importava. Aqui, Moisés convoca os israelitas e diz: olha, presta atenção, vocês têm tudo. Vocês têm as orientações. Vocês têm o tabernáculo. Vocês têm as ordenanças. Vocês têm os levitas. Vocês têm tudo o que é para fazer. Mas se vocês tiverem tudo isso e for apenas um rito externo, isso não serve para absolutamente nada. Moisés insiste em uma atitude que modifica o interior e não apenas o exterior. Segundo o Dr. Peter Craig, a figura da circuncisão nesse contexto, ela parece ser sugerida pela referência aos patriarcas no versículo 15. A eleição dos patriarcas e a aliança de Deus com eles foi marcada pelo sinal da circuncisão externa. Só que nesse momento existe uma renovação da aliança, a aliança é mostrada de novo. Não era o sinal exterior que era o importante, mas a atitude interior daqueles que renovavam a declaração de lealdade ao Senhor da aliança. A metáfora, assim, corretamente emprega um ato que simboliza a relação pactual externa, mas aplica ao momento presente, com sentido espiritual. A exigência de Deus era que o povo o amasse, mas para isso era necessário que o povo tivesse uma atitude específica de coração e mente, o que, como a circuncisão, envolvia a decisão e a ação que simbolizava a lealdade. Portanto, circuncidar o coração significa tomar uma atitude em relação a Deus, que é exatamente o oposto da obstinação ou de ser uma pessoa de dura cerviz. Moisés podia parar a argumentação aqui. No entanto, ele passa a apresentar, então, uma base para uma atitude adequada em relação a Deus no versículo 17.
Versículo 17 diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Esse versículo é muito legal, porque ele primeiro, no hebraico, ele emprega uma construção superlativa, que significa o quê? O supremo Deus. Ora, Deus, quando você diz que Deus, você já está dizendo que é supremo, mas aqui o hebraico coloca algo superlativo, né? O supremo Deus e absoluto Senhor. Sendo Senhor, ele já era absoluto, mas ele vai mais ainda. Deus é Deus no sentido mais amplo e pleno, e é Senhor absoluto ou soberano. Contudo, tal dimensão da natureza de Deus está além de nossa compreensão humana. Nós só podemos cultuar a Deus com admiração e espanto. Esse entendimento nós não conseguimos alcançar. O Deus transcendente e todo-poderoso, Deus, contudo, revela-se ao homem como grande, poderoso e terrível Deus. E é esse Deus que não faz acepção de pessoas. Traduzida literalmente, a expressão hebraica não faz acepção de pessoas, é que não considera rostos. A ênfase do versículo aqui está diretamente sobre a relação de Deus com o homem. Deus não mostra parcialidade em relação ao homem, com base em sua posição social ou econômica na comunidade. O que Deus requer é uma atitude adequada do coração. O que dizer então quando Moisés diz Deus não aceita suborno? O que é, na nossa sociedade, o que é o suborno? É aquele momento em que, sabendo que você está fazendo uma coisa errada, que a pessoa, o fiscal, a pessoa que tem autoridade sobre aquilo, está vindo sobre você, está vindo para verificar, você senta com ele e coloca, né, carinhosamente uma nota, um maço de notas de 100. Nossa, eu não sei, isso é seu? Olha, eu acho que isso aqui é seu. Aquele envelope que misteriosamente aparece na mão da pessoa e diz, nossa, mandaram entregar isso aqui para você. Está aqui. E a pessoa aceita esse suborno e diz, nem olhou para o que era para olhar, mas só de olhar para a mesa estou vendo que está tudo certo. Eu acho que vou voltar daqui a 1 ano, ou 6 meses, quem sabe. Qualquer coisa o senhor me procura. Dá uma ligadinha para mim antes que a gente resolve. Suborno é quando você sabe que você está errado e que você quer entregar alguma coisa para que a pessoa feche os olhos e diga que você não está errado. E aí, meu filho, quando você está diante desse Deus maravilhoso, ele não aceita suborno. A imparcialidade de Deus indica julgamento e justiça. E existe aqui novamente um peso descomunal nessa afirmação. Deus requer amor, mas aqueles que, por exemplo, não existe ninguém aqui, e nem nas igrejas que conhecemos, obedecem os mandamentos, apenas exteriormente, mas não amam a Deus, estão, na verdade, oferecendo-lhe suborno, estão dizendo, olha, estou fazendo isso e aquilo corretamente. Leve em conta, está certo? Talvez o restante possa ser deixado de lado. Deus requereu do homem um compromisso sincero de amor. E ele não aceita o nosso suborno. Quando nós tentamos ajeitar as coisas, mostrar a nossa vida, que muitas vezes tem coisas para serem consertadas. E dizer, Senhor, eu tenho me esforçado aqui, né, tem dado certo. Mas aí o senhor pode fechar os olhos para esse lado. Deus não vai fechar os olhos. Deus viu e vê o que está no coração. E ele não pode ser persuadido nem subornado para reduzir as suas exigências. No versículo 18 e 19, a imparcialidade de Deus e a impossibilidade de suborná-lo são aqui ilustradas com um exemplo em particular. Deus é aquele que faz justiça ao órfão e à viúva. Deus tinha uma especial preocupação com os membros da comunidade cuja posição social e econômica fosse insegura.
Deus se preocupava que eles recebessem tratamento justo e adequado. Deus é aquele que ama o estrangeiro, provendo para ele pão e veste. Anteriormente, foi declarado que Deus amou os patriarcas, no versículo 15, cuja posteridade estava ali, reunidas nas planícies de Moabe. Só que agora a imparcialidade de Deus é mostrada no amor ao estrangeiro que está ali, residente. Uma pessoa dentro da comunidade que não tinha plenos direitos civis e religiosos entre os israelitas, mas Deus provia alimentos e vestes ao estrangeiro, tal como havia feito com o seu próprio povo. Tendo experimentado o amor e o cuidado de Deus durante o tempo em que foram estrangeiros, os israelitas também deviam mostrar amor para com os estrangeiros que habitassem com eles. Finalmente, encerrando esse trecho, nós temos os versículos 20 e 21. No versículo 20, Moisés resume o que tinha falado nos versículos 12 e 13. Ele diz: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. A ênfase é clara e de uma insistência apelativa. Os estudiosos dizem que esse texto, no original, quer dizer, mantenha-se junto desse Deus. Só que a construção dessa frase no original significa uma relação íntima, quase conjugal. Se nós colocássemos para aqui a gente fazer uma enquete, e a gente diz: você conhece muitas pessoas? Tem gente, tá, eu conheço 100. Quantos são seus amigos? Tá, 5 a 10. Quantos você tem muita amizade? Talvez 2 ou 3. Quantos lhe conhecem na intimidade? Minha esposa ou meu esposo. É esse tipo de relação, de conhecer no íntimo, que Moisés está dizendo aqui. Não é um relacionamento de conhecer porque você vem à igreja e ouviu o pastor falar. Não é um relacionamento de conhecer porque de repente você ouviu na internet algo. Mas é um relacionamento íntimo. É você estar junto com Deus. É você se envolver com Deus. É você gastar tempo. Por quê? Para os casados, há muito tempo, porque é que quando você vai dizer, você está passando por um determinado local e você vai dizer uma determinada coisa, sua esposa ou seu esposo também está pensando a mesma coisa, às vezes com palavras diferentes. Você já viveu há tanto tempo ali que você sabe o que é que o outro vai falar, vai pensar. É impressionante. Às vezes ocorre comigo e Eva: meu filho, compra o pão, já acabei de comprar. A gente tem que fazer isso. Nossa, pensei a mesma coisa. Por que isso? Intimidade. Nós temos essa intimidade com Deus? Será que temos? Não poderia haver um relacionamento superficial. Teria que haver um relacionamento no qual toda a vida do indivíduo fosse um testemunho cada vez maior de Deus, para que finalmente a afirmação do versículo 22 pudesse ser dita: Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Essas são as bases para 2 afirmações, que são gratidão e experiência religiosa. O povo havia pessoalmente experimentado os atos de Deus em seu favor, do Êxodo até aquele momento, e em gratidão devia louvar a Deus e reconhecer que ele tinha absoluto direito de reivindicar ser o seu Deus. O culto ao Senhor era parte vital das exigências gerais declaradas nos versículos 12 e 13. Pois adorando a Deus, o homem dá uma resposta interior e uma expressão exterior de seu relacionamento de amor a Deus. Irmãos, lendo esse texto, tinha tantas lições que podiam ser espremidas daqui, tantas situações, mas olhando a igreja hoje, no seu caminhar para finalizar o ano, eu não pude deixar de pensar nos desafios que nós temos ao ouvir a pergunta:
a ouvir o que é que o Senhor requer de ti. O que é que o Senhor requer de ti? Irmão, se você parar um momento e se posicionar diante do espelho, disser, o que é que o Senhor requer de mim? Você olhando para você e você começar a fazer uma repescagem de sua vida, você vai ver as bênçãos inúmeras que Deus tem nos dado a cada um. Livramentos, emprego, saúde, sua casa, sua cama, seu teto. De manhã você acordar e tomar o seu café com pão, com manteiga, ou com queijo, ou com ovo, ou o que você gostar. É bênção. Você ter a sua família junto assim. É bênção. Mas a bênção maior não é tanto isso. Eu gostaria de tirar algumas lições para encerrar. Primeiro, a convivência diária com os grandes feitos do Senhor em nossas vidas pode, se não tomarmos cuidado, nos levar a uma vivência externa totalmente diferente daquela que existe em nosso coração. Deus opera em nosso meio das mais diversas formas, mas o maior milagre que vivenciamos foi nosso resgate da escravidão do pecado e da morte eterna. No entanto, assim como o povo de Israel, é necessário que tenhamos nossos olhos e ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Espírito fala aos nossos corações diariamente. Não somos, irmãos, diferentes em natureza humana daquele povo a quem Moisés se dirigiu naquele momento. Podemos estar aqui, por incrível que pareça, podemos estar aqui, e o nosso coração está totalmente longe daqui. Podemos dizer, vamos à igreja, no automático. Né? Ligou o carro, vamos à igreja. É domingo, dia do Senhor. Amém, vamos à igreja. E chegarmos aqui e não entendermos absolutamente nada quando o pastor ou o litúrgico diz, aqui está o Senhor dos Senhores, o Deus eterno está-se presente. É? Ah, bom, está certo. Confesse. Vamos fazer um momento de contrição. Confissão, o que é que eu tenho para confessar? Nossa, mas eu tenho aquela conta, está tendo problema, não sei aonde. Nem confessar você consegue, nem se colocar diante desse Deus. Irmão, eu não estou dizendo que está ocorrendo isso, estou dizendo que pode ocorrer. Essa é a mensagem aqui. Só que essa mensagem aqui, quando Emerson abriu o texto dele em Isaías 32, 23, Jeremias 32, 23, eu disse, não vale, o pessoal já vai saber o que é que ocorreu. Esse povo que foi aqui orientado até essa atitude, ele se desviou completamente do Senhor. Fez tudo que não era para fazer. E o que era para fazer não foi feito. Fazer parte de uma igreja, segundo ponto, não é justificativa para que nós tememos em não circuncidar o nosso coração. Alguns meses atrás eu estava conversando com o pastor Robson sobre o caminhar cristão. Ele usou uma analogia que eu já usei várias vezes, mas que eu achei excelente. Ele disse, Silvio, imagine que o trono da graça é ali, a gente está indo para o acampar, e que o acampar representa, aquela região do acampar representa ali a nossa vida, o nosso caminhar, e que nós chegamos à noite na porteira, escuro, nós não temos lanterna, não temos carro, está chovendo, a gente não está vendo um palmo na frente do nariz, mas a gente vê aquela luz que é a luz do galpão. E a gente começa, então, a caminhar em direção a quê? A luz. Ninguém quer caminhar em direção à treva. E vamos caminhar em direção à luz. Só que quanto mais a gente caminha em direção à luz, a gente vai olhando para nós mesmos, vamos dizer, nossa, pisei em lama, minha calça rasgou, estou sujo. E quanto mais nós nos chegamos para a luz, mais percebemos o quão sujo nós somos.
Essa é a percepção do caminhar cristão em direção à cruz. Irmão, não tem como. Quanto mais você se aproxima da santidade de Deus, mais você olha para si mesmo e diz: miserável homem que sou, misericórdia, vou morrer. Essa é a reação que a gente tem, porque a gente começa a ver quão pecaminoso é o nosso coração. Na nossa vida cristã, o alvo é nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Só que quanto mais nos aproximamos desse Deus justo, santo, todo-poderoso, e somos iluminados por Ele, cada vez mais nos vemos como pobres pecadores, necessitando cada vez mais de sua misericórdia e do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Se nós estamos há 40 anos caminhando com Deus, 10 anos, 5 anos, 50, 40, mas vamos pegar aqui esse tempo, há 40 anos caminhando com Deus, e o nosso coração não conseguiu se curvar ainda diante desse Deus e dizer: eu sou ruim, tenha misericórdia de mim. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Circuncisão, terceiro ponto, é um processo doloroso. Ninguém gosta de dor, ninguém. Hoje, para circuncisão externa, temos anestesias e analgésicos que permitem que o processo seja suportável. Mas sinto te informar, não existe anestesia para a circuncisão interna. O processo é doloroso, porque para você arrancar o pecado que está dentro de cada um é uma briga. Não é à toa que uma frase muito famosa de um dos grandes pregadores é que, não sei se foi Lutero, que disse que ele pensou que o velho homem dele tinha morrido quando ele se converteu, mas quando ele acordou no outro dia, ele descobriu que o velho homem tinha acordado primeiro que ele, e ele precisava matá-lo de novo. Então, em todos os dias, a nossa natureza humana, pecaminosa, vai pedir que nós nos afastemos. Mas o processo tem que ser feito. O resultado do processo é um novo homem, uma nova mulher, que reflete cada vez mais a glória de Deus. Por fim, existem muitos desafios na nossa igreja. Na nossa igreja. Primeira igreja presbiteriana. Qualquer desafio que surja, meus irmãos, seja um coral de Natal, seja um louvor mais estruturado, seja um EBD cada vez mais forte, seja uma visita mais acolhedora dos diáconos, seja decisões do conselho, seja o que for, a glória de Deus irá aparecer se individualmente, nos curvarmos e aceitarmos a direção de Deus, 12 a 21, buscando um relacionamento mais próximo com Ele. Diz o seguinte, através da leitura da Bíblia. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm vistos. Oremos, Senhor Deus, nosso Pai. Queremos te pedir, Senhor Deus, que tu possa nos falar através da tua palavra, começar de mim.
que Tu possa tocar o nosso coração, que Tu possa nos ensinar aquilo que Tu quer para a Tua igreja. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Meus queridos, ontem nós tivemos uma festividade que marcou o acender das luzes aqui. O acender das luzes de Natal, geralmente, nos leva a pensar em algumas coisas, porque é como se ali nós estivéssemos... Como não, né? Nós estamos chegando ao fim do ano. Mas naquele momento em que acendemos as luzes, naquele momento começamos a participar dessas festividades, algumas coisas geralmente nos passam pela cabeça. E geralmente nós buscamos em nossa memória aquilo que, durante aquele ano, nós tivemos o propósito de fazer, de concluir, né? E o que ainda não foi concluído. Existem muitas brincadeiras sobre isso, vamos agora fazer o nosso regime, e não deu esse ano, mas no próximo a gente já vai fazer. Esse ano não deu, mas vou entrar na academia. Esse ano, próximo ano não falha, vou entrar na academia, né? E não, preciso aprender inglês, mas, esse ano não deu, mas o próximo ano não escapa. E nós começamos a fazer uma lista de coisas que, porventura, nós deveríamos ter feito e que não fizemos. Fazemos também a lista do que foi feito, do que conseguimos fazer, aquilo que nós chegamos a planejar e foi, então, motivo de vitória. Isso nós conversamos muitas vezes com um misto de alegria. O que é interessante é que muitas vezes o que não conseguimos fazer, às vezes tem um peso maior do que aquilo que a gente conseguiu fazer. Ficamos sempre com uma expectativa, mas deveríamos, e você não vê o que foi feito. Essa programação é uma coisa natural. Só para fazer aqui uma informação, na última reunião do Conselho, nós encerramos a reunião às 1h15, 1h20, porque estava todo mundo morto, ninguém conseguia mais raciocinar nada, e ainda tinha coisa. Nessas reuniões a gente estava lá vendo o que tinha sido feito e já planejando o que estava para ser feito. Final de ano, vamos ver o que fizemos, vamos colocar no papel, vamos analisar. O que podemos fazer? Qualquer que seja o resultado dessa conversa, dessa situação, seja ela satisfatória ou não, ela se torna passado. O que você fez ou que deixou de fazer se torna passado. Existe como um final de um ciclo, mas, na grande maioria das pessoas, dos casos, nós não vamos ficar olhando para aquilo. Nós avançamos olhando para frente, para o futuro, para aquilo que deve ser realizado, aquilo que ainda está sendo planejado, aquilo que ainda vai nos tomar atenção, aquilo que merece ser feito ou conquistado. Em geral, esse é o contexto de final de ano. Fazemos isso nas nossas empresas, fazemos isso nos nossos locais de trabalho, fazemos isso em família. Na igreja não é diferente. Os acontecimentos servem para nós agora, os que ocorreram ou deixaram de ocorrer, como uma referência daquilo que deve ser feito ou de como deve ser feito. Nós planejamos tal coisa e deu certo. Esse ano vamos planejar de novo. A gente já tem a fórmula, vamos repetir, podemos melhorar. Isso aqui não deu certo, por que não deu certo? Essa é a pior parte, a gente procurar a culpa e o do porquê não deu certo. Transportando o nosso sentimento de final de ano para o texto que acabamos de ler, eu gostaria de extrair algumas lições para nós como indivíduos e para nós como igreja. Mas esse texto que nós acabamos de ler, eu queria, antes de começar a conversar com a igreja sobre ele, de situar a igreja
onde esse texto acontece. Deuteronômio, ele é o 5º livro da série que nós chamamos Pentateuco. Livros da lei de Moisés, os livros de Moisés. Ele abre a nossa Bíblia, abre a Bíblia judaica, ele serve como uma base para tudo o que foi construído, tudo o que foi relatado. Temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Deuteronômio tem uma característica que eu acho muito legal. Ele fala, são as últimas palavras do maior líder que aquela nação teve, Moisés. O povo chegou ao destino dele e Moisés sabe que vai morrer porque ele não vai entrar na terra prometida. E ele reúne então o povo para falar as últimas palavras dele. O livro é dividido em 3 discursos, em 3 sermões. No primeiro sermão ele traz à memória do povo a tudo que Deus fez, do momento que sai do Egito até o momento que eles estão ali. No segundo, ele fala sobre a importância, né, de obedecer a Deus. E no último, ele fala sobre as bênçãos. Nesse segundo discurso é que nós temos o texto que nós lemos hoje. Geralmente, quando quem já perdeu aqui um ente querido, um pai, um avô, uma pessoa querida, muitas vezes nos últimos momentos, nos últimos dias, nós nos sentamos e conversamos e ouvimos. E muitas vezes vai vir ali frases e orientações de uma pessoa que viveu a vida e está olhando para a gente e dizendo, nossa, esse menino, eu estou com 80, eu estou com 90, esse menino tem 30 anos, tem 40 anos, não, tem muita coisa para aprender. Credo, vai quebrar a cabeça muito, vai quebrar muito a cara. Por mais que eu diga, ele não vai acreditar, mas eu vou falar. O livro de Deuteronômio eu encaro, eu vejo, e isso é uma percepção minha, um líder que sabe que não vai estar mais com o povo, mas que olha para aquele povo e diz, eu tenho que lembrar esse povo uma série de coisas, eu tenho que falar para esse povo, eu tenho que trazer de volta à memória desse povo fatos importantes. Moisés lembra a todos a santidade de Deus, lembra da fidelidade de Deus para com o povo, lembra das bênçãos, das advertências e de tudo que Deus pode proporcionar. No livro de Deuteronômio, nós entendemos, através dos discursos de Moisés, a importância da obediência a Deus e de suas leis, das bênçãos e advertências que Ele pode conceder. Quando nós olhamos especificamente para o texto lido, vemos que Moisés inicia com uma pergunta que é chave. Na parte A do versículo 12, ele diz, agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? E aí, meu irmão, lhe convido a se colocar como ouvinte dessa pergunta que Moisés faz. E agora, Silvio, o que é que Deus requer de ti? E agora, Ismael, o que é que Deus requer de ti? E agora, Ayrton, o que é que Deus requer de ti? E agora, igreja, o que é que Deus requer de ti? Essa pergunta, Moisés abre essa parte desse discurso dele, fazendo uma pergunta para que Israel, os líderes, possam olhar para dentro de si mesmo e começar a fazer uma análise daquilo que eles estavam fazendo, daquilo que eles eram. Ela envolve tanto a nossa esfera pessoal, porque é uma pergunta que vai diretamente ao nosso coração, mas envolve também a esfera coletiva, porque Israel é um povo. E hoje a igreja é o Israel de Deus.
ela envolve a percepção do que já se passou, do que está acontecendo, mas principalmente do que está por vir. Do que se passou, porque durante 40 anos, os últimos 40 anos, aquele povo teve uma caminhada com muitos detalhes. O que estava acontecendo é que aquele povo agora estava acampado, tendo que partir para um novo ciclo da vida. Mas o que é que ia acontecer? O que é que estaria para vir? Nessa questão, nós vemos um homem que durante toda a sua vida, Moisés, foi forjado por Deus. Relembrando rapidamente sua vida, nos primeiros 40 anos de Moisés, salvo milagrosamente pela mão de Deus, ele passa na corte do faraó. Ora, imagine você estar no local mais avançado da época e ter o privilégio de estudar tudo que era do bom e do melhor, com os melhores que poderiam existir. Durante 40 anos, esse homem foi preparado militarmente, ele foi preparado em termos de linguística, ele foi preparado para entender economia, ele foi preparado para entender tudo que envolvia deslocamento, foi preparado para entender sobre construções. Ele faria tudo? Não, ele foi preparado para isso. Só que, nesses 40 anos, no final desses 40 anos, ocorre um fato interessante. Apesar dele receber tudo isso dos egípcios, ele tinha recebido uma educação lá na primeira infância de sua mãe, que lhe ensinou que ele era um hebreu. Ele não esquece isso. Ele não esquece também que Deus haveria de libertar aquele povo. E ele então se acha que, pronto, eu sou o cara, sou eu que vou libertar esse povo. E ele tenta fazer isso através de seus próprios esforços. E a gente sabe então o que é que acontece. Ele é rejeitado pelo povo e, sabendo que as suas atitudes seriam descobertas, ele foge. Foge da corte que ofereceu tantas coisas boas, vai para o deserto, e no deserto ele passa mais 40 anos. E aí nós já vamos para perto dos 80. E esse homem, então, é chamado aí por perto dos 80, passou agora os 40 anos no deserto, aprendendo a viver com pouco, a ordenar o pouco que tinha para que sobrasse, a reconhecer as estações, a reconhecer os caminhos, aprendeu a viver no deserto. Mas é esse homem que está lá no deserto, que não quer mais nem saber do povo do Egito, que Deus chama numa sarça ardente. E essa é a primeira experiência de tantas outras que Moisés tem. Moisés não conhecia a grandiosidade de Deus de forma pessoal. Ele conhecia uma promessa. E ele acha, então, que aquela promessa tem que ser cumprida com ele. A partir do momento que ele sai e passa por tudo isso, e se encontra com Deus, ele passa a reconhecer esse Deus que agora sim diz a ele: eu vou libertar o meu povo. Não você vai ser o porta-voz. Através de você, o povo vai escutar, eu vou falar através de você, mas você mesmo, sinto muito, não faz nada, você faz o que eu lhe ordenar. E assim Moisés vai. Desse encontro com Deus, embora relutante, Moisés retorna ao Egito e anuncia então que através de feitos assombrosos Deus libertaria o seu povo. Ora, nós sabemos então que isso acontece, e aquele povo que gemia e clamava pela libertação da escravidão é então levado para o deserto, para a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Desse momento de libertação para o momento em que eles deveriam estar na terra, segundo os estudiosos, seriam poucos dias. Poucos dias, irmãos. Mas conforme o próprio relato bíblico, esse era um povo de dura cerviz. Era um povo difícil. Um povo teimoso, gente. Um povo difícil. E então, no momento de grande teimosia, rebeldia, arrogância e medo, esse povo desiste de avançar para a conquista da terra, não confiando nas promessas do Senhor,
mas apenas olhando a situação de forma humana. 12 espias são enviados para sondar a terra. Deus não precisava dos 12 espias, Deus já conhecia a terra, mas o coração do homem diz, não, envia, tá. E aí, quando aqueles espias voltam, a gente sabe a história, 10 diz, não, vamos voltar, aqui não tem condição. Cidades são muito fortificadas, esses homens são gigantes, aos olhos deles nós parecíamos como que gafanhotos, não, isso não vai dar certo, é apenas 2. Josué e Caleb dizem, não, vamos para frente, vai dar certo. O povo toma partido, então, dos 10 príncipes que não queriam, e, em sua recusa de conquistar a terra, vem uma decisão divina. Aqueles homens, aqueles espias, durante 40 dias, ficaram vistoriando a terra, pois, para cada dia em que eles estavam fazendo essa espionagem, seria um ano de caminhada no deserto. 40 dias se transforma, então, em 40 anos. Mas não foi só isso, não. Deus diz muito bem, só que tem um outro detalhe. Como essa geração incrédula, dura, de homens de guerra, não confiou em mim, todos acima de 20 anos irão morrer no deserto. Então, você já sabia que, no máximo, você teria 40 anos de vida. Tá? Você fazia parte da geração que, no máximo, teria 40 anos de vida. E durante 40 anos de vida, durante esses 40 anos, toda aquela geração, acima de 20 anos, morreu. Ficou quem? Os de 19 para baixo, os adolescentes, as crianças e os que, a partir dali, nasceram. Como é que então esse pessoal nasce? O que é que esses adolescentes vão ver? O que é que esses jovens vão ver a partir dali? Aquele povo murmura, gente. Era povo difícil. O povo reclama, diz que não tem comida, não tem água, e Deus vai suprindo. Dia após dia, Deus vai suprindo. Aquele povo de coração medroso, que era um povo que tinha vivido na escravidão, agora começa a ser substituído por um povo que vê o extraordinário acontecer todo dia. Todo dia tem maná caindo do céu. O maná cai até que eles entrem na terra prometida. Durante todo o percurso, Deus os orienta através de uma coluna de fogo, através de uma nuvem. O extraordinário para aquelas pessoas aconteciam todo dia. A presença de Deus se fazia ouvir, se fazia ver. A glória de Deus se manifestava. Todos os dias, aquela geração, durante 40 anos, viram a glória de Deus. De uma forma que nós podemos imaginar. Mas eles viram de uma forma palpável. Eles saíam lá, o maná estava lá. Será que amanhã vai estar de novo? Eita, deu de novo. Na primeira semana desconfiaram, que Deus diz, no sábado, pega aí, no 6º dia da semana, pega para 2 dias, porque vai ter o dia que é o dia do Senhor, que tem descanso. Aí o pessoal disse, será que vai dar? Não, vamos pegar, Será que dá? Será que não dá? Gente, olha que coisa maravilhosa. Deus sempre supria. Deus sempre supria. Esse povo agora que viu tudo isso, que viu o maná cair do céu, que não se envelheceu nem roupa, nem os seus calçados. Já imaginou passar 40 anos no deserto, andando, e não se envelhecer nem roupa, nem calçado? Parece uma besteira, Mas está na Bíblia para lembrar que Deus providenciou aquilo. Parece um detalhe besta. Mas o que eu quero mostrar aqui é que esse povo viu isso, e este povo é agora o povo, é o novo Israel, a quem Moisés reúne e diz, eu preciso falar algumas coisas para você. E nessa parte do discurso a pergunta é, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? O que é que o Senhor requer de ti? Será que o Senhor ia requerer que eles conquistassem a terra? Será que o Senhor iria requerer que eles construíssem
palacete? Será que eles iriam querer que o Senhor iria querer que eles fizessem monumentos? E aí a resposta é impressionante. Moisés faz a afirmação das 5 exigências básicas esperadas por Deus ao seu povo, nos versículos 12 e 13. Ele diz: não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em teus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Essas 5 coisas que Moisés fala são coisas simples, aparentemente. Primeira coisa, temas o Senhor teu Deus. Você tem que ter reverência para com Deus. Você tem que se submeter a Ele. Você não está servindo um Deus qualquer. Presta atenção, Israel. Olha, esse Deus que tirou os teus pais do Egito, te trouxe até aqui, te supriu de tudo que tu necessitavas. Temas esse Senhor, temas esse Deus. Temas esse Deus. Andes em teus caminhos, em todos os seus caminhos. Ou seja, viva a vida de acordo com a vontade de Deus. Mas não é na metade dos caminhos, é em todos os caminhos. É necessário que o ames. Ou seja, Israel, você tem que colocar as afeições no Senhor e somente nele. Mais tarde a gente vai ouvir Jesus falar, que se alguém ama seu pai, sua mãe mais do que a ele, não é nem digno de seguir a ele. Sirvas ao Senhor teu Deus, teu culto a Deus como foco central da vida. E guardes os mandamentos do Senhor. Obedeça às exigências impostas pelo Senhor. Esses vários requisitos têm um tema comum, que pode ser expresso de várias maneiras, mas em termos gerais, significa lealdade a Deus. Mas só que poderíamos perguntar, se parássemos aqui, mas quem é esse Senhor? A quem Moisés orienta o povo a ser leal? Haveria alguma característica nesse Deus que o fizesse digno de ser amado, reverenciado, temido? Valeria a pena ouvir as orientações de um ancião no final da vida, estando o povo já visualizando a terra prometida? Nossa, minha terra está ali, passou aqui, eu estou na terra. Sabe por que é que eu vou ouvir esse cara? E aí, mais uma vez, Moisés apresenta as credenciais desse Deus a quem devemos ser leais. Nos versículos 14 e 15, Moisés apresenta esse Deus como o soberano supremo, aquele que tudo controla, mas que, no entanto, escolheu o povo de Israel para ser o seu povo especial. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Ao lermos essa declaração, nesse texto, no capítulo 10, é interessante, porque no capítulo 9, Moisés alerta ao povo que Deus não os escolheu porque eles tinham justiça, retidão de coração. A escolha de Deus não foi baseada na justiça própria daquele povo. A escolha foi baseada na soberania de Deus. Na verdade, eles eram um povo de dura serviço. Tinham muitas vezes uma atitude obstinada, impenitente, intratável, inflexível. E talvez por essa característica, após Moisés justificar o porquê eles deveriam servir, amar, andar nos caminhos, porque esse Deus era o Deus que tinha os céus e os céus dos céus nele, a terra e tudo que nele havia. Após justificar, Moisés diz no versículo 16: circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Aí, meus irmãos, entra num outro patamar, bem mais profundo. Porque é fácil nós sentarmos no banco da igreja, é fácil, aparentemente, vivermos uma vida boa com Deus, mas quando se fala em circuncidar o coração, nós estamos falando de uma mudança interna que vale muito mais do que uma aparência externa. Meus irmãos,
Por que é que Moisés fala isso para uma geração que esteve os últimos 40 anos caminhando sob a orientação, a guarda e a provisão de Deus? Por que é que existe uma necessidade de dizer circuncide o seu coração? Presta atenção, não endureçais a vossa serva. Por que é que eu tenho que dizer isso para um povo que viveu os últimos 40 anos debaixo da graça de Deus? Moisés convoca os israelitas para retirar do coração todo o pecado. O sinal da circuncisão externa não era o suficiente. Em Romanos, nós vemos Paulo falando isso de uma forma muito sincera, muito dura, dizendo que não importava a circuncisão. A circuncisão era para os israelitas, mas para os gentios, para nós, a circuncisão era do coração. Essa era que importava. Aqui, Moisés convoca os israelitas e diz, olha, presta atenção, vocês têm tudo. Vocês têm as orientações. Vocês têm o tabernáculo. Vocês têm as ordenanças. Vocês têm os levitas. Vocês têm tudo o que é para fazer. Mas se vocês tiverem tudo isso e for apenas um rito externo, isso não serve para absolutamente nada. Moisés insiste em uma atitude que modifica o interior e não apenas o exterior. Segundo o Dr. Peter Craig, a figura da circuncisão nesse contexto, ela parece ser sugerida pela referência aos patriarcas no versículo 15. A eleição dos patriarcas e a aliança de Deus com eles foi marcada pelo sinal da circuncisão externa. Só que nesse momento existe uma renovação da aliança, a aliança é mostrada de novo. Não era o sinal exterior que era o importante, mas a atitude interior daqueles que renovavam a declaração de lealdade ao Senhor da aliança. A metáfora, assim, corretamente emprega um ato que simboliza a relação pactual externa, mas aplica ao momento presente, com sentido espiritual. A exigência de Deus era que o povo o amasse, mas para isso era necessário que o povo tivesse uma atitude específica de coração e mente, o que, como a circuncisão, envolvia a decisão e a ação que simbolizava a lealdade. Portanto, circuncidar o coração significa tomar uma atitude em relação a Deus, que é exatamente o oposto da obstinação ou de ser uma pessoa de dura cerviz. Moisés podia parar a argumentação aqui. No entanto, ele passa a apresentar, então, uma base para uma atitude adequada em relação a Deus no versículo 17. O versículo 17 diz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Esse versículo é muito legal, porque ele primeiro, no hebraico, ele emprega uma construção superlativa, que significa o quê? O supremo Deus. Ora, Deus, quando você diz que Deus, você já está dizendo que é supremo, mas aqui o hebraico coloca algo superlativo, né? O supremo Deus e absoluto Senhor. Sendo Senhor, ele já era absoluto, mas ele faz mais ainda. Deus é Deus no sentido mais amplo e pleno, e é Senhor absoluto ou soberano. Contudo, tal dimensão da natureza de Deus está além de nossa compreensão humana. Nós só podemos cultuar a Deus com admiração e espanto. Esse entendimento nós não conseguimos alcançar. O Deus transcendente e todo-poderoso, Deus, contudo, revela-se ao homem como grande, poderoso e terrível Deus. E é esse Deus que não faz acepção de pessoas. Traduzida literalmente, a expressão hebraica, não faz acepção de pessoas, é que não considera rostos. A ênfase do versículo aqui está diretamente sobre a relação de Deus com o homem. Deus não mostra parcialidade em relação ao homem, com base em sua posição social ou econômica na comunidade. O que Deus requer é uma atitude adequada do coração.
O que dizer então quando Moisés diz que Deus não aceita suborno? O que é, na nossa sociedade, o que é o suborno? É aquele momento em que, sabendo que você está fazendo uma coisa errada, que a pessoa, o fiscal, a pessoa que tem autoridade sobre aquilo, está vindo sobre você, está vindo para verificar, você senta com ele e coloca, carinhosamente, uma nota, um maço de notas de 100. Nossa, não sei, isso é seu? Olha, eu acho que isso aqui é seu. Aquele envelope que misteriosamente aparece na mão da pessoa e diz, nossa, mandaram entregar isso aqui para você. Está aqui. E a pessoa aceita esse suborno e diz, nem olhou para o que era para olhar, mas só de olhar para a mesa estou vendo que está tudo certo. Eu acho que vou voltar daqui a 1 ano, ou 6 meses, quem sabe. Qualquer coisa o senhor me procura. Dá uma ligadinha para mim antes que a gente resolve. Suborno é quando você sabe que você está errado e que você quer entregar alguma coisa para que a pessoa feche os olhos e diga que você não está errado. E aí, meu filho, quando você está diante desse Deus maravilhoso, Ele não aceita suborno. A imparcialidade de Deus indica julgamento e justiça. E existe aqui novamente um peso descomunal nessa afirmação. Deus requer amor, mas aqueles que, por exemplo, não existe ninguém aqui, e nem nas igrejas que conhecemos, obedecem os irmãos, obedecem os mandamentos, apenas exteriormente, mas não amam a Deus, estão, na verdade, oferecendo-lhe suborno, estão dizendo, olha, estou fazendo isso e aquilo corretamente. Leve em conta, está certo? Talvez o restante possa ser deixado de lado. Deus requereu do homem um compromisso sincero de amor. E Ele não aceita o nosso suborno. Quando nós tentamos ajeitar as coisas, mostrar a nossa vida, que muitas vezes tem coisas para serem consertadas. E dizer, Senhor, eu tenho me esforçado aqui, tem dado certo. Mas aí o senhor pode fechar os olhos para esse lado. Deus não vai fechar os olhos. Deus viu e vê o que está no coração. E Ele não pode ser persuadido nem subornado para reduzir as suas exigências. No versículo 18 e 19, a imparcialidade de Deus e a impossibilidade de suborná-lo são aqui ilustradas com um exemplo em particular. Deus é aquele que faz justiça ao órfão e à viúva. Deus tinha uma especial preocupação com os membros da comunidade cuja posição social e econômica fosse segura. Deus se preocupava que eles recebessem tratamento justo e adequado. Deus é aquele que ama o estrangeiro, provendo para ele pão e veste. Anteriormente, foi declarado que Deus amou os patriarcas, no versículo 15, cuja posteridade estava ali, reunidas nas planícies de Moabe. Só que agora a imparcialidade de Deus é mostrada no amor ao estrangeiro que está ali, residente. Uma pessoa dentro da comunidade que não tinha plenos direitos civis e religiosos entre os israelitas, mas Deus provia alimentos e vestes ao estrangeiro, tal como havia feito com o seu próprio povo. Tendo experimentado o amor e o cuidado de Deus durante o tempo em que foram estrangeiros, os israelitas também deviam mostrar amor para com os estrangeiros que habitassem com eles. Finalmente, encerrando esse trecho, nós temos os versículos 20 e 21. No versículo 20, Moisés resume o que tinha falado nos versículos 12 e 13. Ele diz, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. A ênfase é clara e de uma insistência apelativa. Os estudiosos dizem que esse texto, no original, quer dizer, mantenha-se junto desse Deus. Só que a construção dessa frase no original significa uma relação íntima, quase conjugal.
Se nós colocássemos para aqui a gente fazer uma enquete, e a gente diz, você conhece muitas pessoas? Tem gente, tá, eu conheço 100. Quantos são seus amigos? Tá, 5 a 10. Quantos você tem muita amizade? Talvez 2 ou 3. Quantos lhe conhecem na intimidade? Minha esposa ou meu esposo. É esse tipo de relação, de conhecer no íntimo, que Moisés está dizendo aqui. Não é um relacionamento de conhecer porque você vem à igreja e ouviu o pastor falar. Não é um relacionamento de conhecer porque de repente você ouviu na internet algo. Mas é um relacionamento íntimo. É você estar junto com Deus. É você se envolver com Deus. É você gastar tempo. Por quê? Para os casados, há muito tempo, porque é que quando você vai dizer, você está passando por um determinado local e você vai dizer uma determinada coisa, sua esposa ou seu esposo também está pensando a mesma coisa, às vezes com palavras diferentes. Você já viveu há tanto tempo ali que você sabe o que é que o outro vai falar, vai pensar. É impressionante. Às vezes ocorre comigo, Eva, meu filho, compra o pão, acabei de comprar. A gente tem que fazer isso. Nossa, pensei a mesma coisa. Por que isso? Intimidade. Nós temos essa intimidade com Deus? Será que temos? Não poderia haver um relacionamento superficial. Teria que haver um relacionamento no qual toda a vida do indivíduo fosse um testemunho cada vez maior de Deus, para que finalmente a afirmação do versículo 22 pudesse ser dita. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Essas são as bases para 2 afirmações, que são gratidão e experiência religiosa. O povo havia pessoalmente experimentado os atos de Deus em seu favor, do Êxodo até aquele momento, e em gratidão devia louvar a Deus e reconhecer que ele tinha absoluto direito de reivindicar ser o seu Deus. O culto ao Senhor era parte vital das exigências gerais declaradas nos versículos 12 e 13. Pois adorando a Deus, o homem dá uma resposta interior e uma expressão exterior de seu relacionamento de amor a Deus. Irmãos, lendo esse texto, tinha tantas lições que podiam ser espremidas daqui. Tantas situações. Mas olhando a igreja hoje, no seu caminhar para finalizar o ano, eu não pude deixar de pensar nos desafios que nós temos ao ouvir a pergunta, ao ouvir o que é que o Senhor requer de ti? O que é que o Senhor requer de ti? Irmão, se você parar um momento e se posicionar diante do espelho e disser, o que é que o Senhor requer de mim? Você olhando para você e você começar a fazer uma repescagem de sua vida, você vai ver as bênçãos inúmeras que Deus tem nos dado a cada um. Livramentos, emprego, saúde, sua casa, sua cama, seu teto. De manhã você acordar e tomar o seu café com pão, com manteiga, ou com queijo, ou com ovo, ou o que você gostar. É bênção. Você ter a sua família junto assim. É bênção. Mas a bênção maior não é tanto isso. Eu gostaria de tirar algumas lições para encerrar. Primeiro, a convivência diária com os grandes feitos do Senhor em nossas vidas pode, se não tomarmos cuidado, nos levar a uma vivência externa totalmente diferente daquela que existe em nosso coração. Deus opera em nosso meio das mais diversas formas, mas o maior milagre que vivenciamos foi nosso resgate da escravidão do pecado e da morte eterna. No entanto, assim como o povo de Israel,
é necessário que tenhamos nossos olhos e ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Espírito fala aos nossos corações diariamente. Não somos, irmãos, diferentes em natureza humana daquele povo a quem Moisés se dirigiu naquele momento. Podemos estar aqui, por incrível que pareça, podemos estar aqui, e o nosso coração está totalmente longe daqui. Podemos dizer, vamos à igreja, no automático, né? Ligou, né, o carro, vamos à igreja, é domingo, dia do Senhor, amém, vamos à igreja. E chegarmos aqui e não entendemos absolutamente nada quando o pastor ou o litúrgico diz, aqui está o Senhor dos Senhores, o Deus eterno está-se presente. É? Ah, bom, está certo. Confesse. Vamos fazer um momento de contrição. Confissão, o que é que eu tenho para confessar? Nossa, mas eu tenho aquela conta, está tendo problema, não sei aonde. Nem confessar você consegue, nem se colocar diante desse Deus. Irmão, não estou dizendo que está ocorrendo isso, estou dizendo que pode ocorrer. Essa é a mensagem aqui. Só que essa mensagem aqui, quando Emerson abriu o texto dele em Isaías 32, 23, Jeremias 32, 23, eu disse, não vale, o pessoal já vai saber o que é que ocorreu. Esse povo que foi aqui orientado até essa atitude, ele se desviou completamente do Senhor. Fez tudo que não era para fazer. E o que era para fazer não foi feito. Fazer parte de uma igreja, segundo ponto, não é justificativa para que nós tememos em não circuncidar o nosso coração. Alguns meses atrás eu estava conversando com o pastor Robson sobre o caminhar cristão. Ele usou uma analogia que eu já usei várias vezes, mas que eu achei excelente. Ele disse, Silvio, imagine que o trono, né, da graça é ali, a gente está indo para o acampar, e que o acampar representa, aquela região do acampar representa ali a nossa vida, o nosso caminhar, e que nós chegamos à noite na porteira, escuro, nós não temos lanterna, não temos carro, está chovendo, a gente não está vendo um palmo na frente do nariz, mas a gente vê aquela luz que é a luz do galpão. E a gente começa, então, a caminhar em direção a quê? A luz. Ninguém quer caminhar em direção à treva. E vamos caminhar em direção à luz. Só que quanto mais a gente caminha em direção à luz, a gente vai olhando para nós mesmos, vamos dizer, nossa, pisei em lama, minha calça rasgou, estou sujo. E quanto mais nós nos chegamos para a luz, mais percebemos o quão sujo nós somos. Essa é a percepção do caminhar cristão em direção à cruz. Irmão, não tem como. Quanto mais você se aproxima da santidade de Deus, mais você olha para si mesmo e diz, miserável homem que sou, misericórdia, vou morrer. Essa é a reação que a gente tem, porque a gente começa a ver quão pecaminoso é o nosso coração. Na nossa vida cristã, o alvo é nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Só que quanto mais nos aproximamos desse Deus justo, santo, todo-poderoso, e somos iluminados por Ele, cada vez mais nos vemos como pobres pecadores, necessitando cada vez mais de sua misericórdia e do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Se nós estamos há 40 anos caminhando com Deus, 10 anos, 5 anos, 50, 40, mas vamos pegar aqui esse tempo, há 40 anos caminhando com Deus, e o nosso coração não conseguiu se curvar ainda diante desse Deus e dizer, eu sou ruim, tenha misericórdia de mim. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Circuncisão, terceiro ponto, é um processo doloroso. Ninguém gosta de dor, ninguém. Hoje, para a circuncisão externa, temos anestesias e analgésicos que permitem que o processo seja suportável. Mas sinto informar, não existe anestesia para a circuncisão interna. O processo é doloroso, porque para você arrancar o pecado que está dentro
de cada um é uma briga. Não é à toa que uma frase muito famosa de um dos grandes pregadores é que, não sei se foi Lutero, que disse que ele pensou que o velho homem dele tinha morrido quando ele se converteu, mas quando ele acordou no outro dia, ele descobriu que o velho homem tinha acordado primeiro que ele precisava matá-lo de novo. Então, em todos os dias, a nossa natureza humana, pecaminosa, vai pedir que nós nos afastemos. Mas o processo tem que ser feito. O resultado do processo é um novo homem, uma nova mulher, que reflete cada vez mais a glória de Deus. Por fim, existem muitos desafios na nossa igreja. Na nossa igreja. Primeira igreja presbiteriana. Qualquer desafio que surja, meus irmãos, seja um coral de Natal, seja um louvor mais estruturado, seja um EBD cada vez mais forte, seja uma visita mais acolhedora dos diáconos, seja decisões do conselho, seja o que for, a glória de Deus irá aparecer se individualmente, nos curvarmos e aceitarmos a direção de Deus, buscando um relacionamento mais próximo com Ele, através da leitura da Bíblia, através de uma vida de oração. Que Deus abençoe essa igreja e a cada um de nós. Amém.